Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Emana, Espaço Holístico Maria de Nazaré. Estamos gravando inclusive esse vídeo aqui do próprio Emana. É um prazer estar com vocês e hoje é um prazer muito grande para mim, Ricardo, trabalhador do Emana, estar também com um grande amigo e também trabalhador da casa, Luiz Becker. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Ricardo? Obrigado pelo convite. Vamos junto compartilhar esse momento riquíssimo para a humanidade. Muito bem. E a nossa proposta aqui, de forma muito breve, 10 minutinhos, é conversar um pouquinho sobre infelizmente, esse conflito entre as duas nações, entre a Rússia e a Ucrânia. Nós não temos, eu em particular, não tenho o conhecimento histórico, geopolítico ou da ciência política em relação a essas questões, mas a nossa intenção, nossa ideia, então, nesse sentido, é falarmos à luz da doutrina dos Espíritos. E no livro dos Espíritos, portanto, nós temos algumas questões, em que Kardec questionou os Espíritos sobre a questão das guerras, que se encontram lá nas leis morais, no item 3. E o Luiz vai ler aqui para nós, por exemplo, a pergunta 742 e vai comentar um pouquinho sobre as respostas dos Espíritos sobre essa questão, sobre as guerras. A questão traz o seguinte questionamento de Kardec aos espíritos: qual a causa que leva o homem à guerra? Numa síntese, seria a predominância animal, um instinto, que infelizmente na nossa mentalidade atual do ter, sempre poder econômico, etc., acaba rompendo os laços de fraternidade entre as nações. Julgar se A ou B está errado é dentro do princípio de cada um. Então, a doutrina espírita respeita, mas busca sensibilizar o homem a buscar fazer o autoconhecimento, ver que todos somos pertencimento à humanidade, ou seja, estamos em construção de uma nova mentalidade, buscando a paz e equilíbrio, E Luiz, bem interessante que você traz, e do respeitar os pontos de vista A e B. E aí a gente comenta sobre lógico, é o que está na mídia e é o que nós estamos vivenciando nesse momento sobre a guerra entre esses países. E ao mesmo tempo, eu fico pensando sobre a guerra que nós travamos com o nosso interior. Nós acabamos nos esquecendo, com todo respeito, logicamente, aos irmãos lá ucranianos e russos, enfim, toda essa questão, mas nós temos condolências, em relação às vítimas, às pessoas que já foram vitimadas, lembrando que todos somos espíritos nesse processo evolutivo. Mas ao mesmo tempo, essa guerra nos chama atenção para a gente lembrar de que diariamente, nós vivemos quantos casos de homicídio, por exemplo, eu vendo um vídeo até do André Trigueiro, que é da doutrina espírita, um palestrante, comentando sobre o número de homicídios no Brasil, por exemplo, ano passado, dados de 80 mil homicídios. E aí a gente fica pensando, e essa guerra silenciosa, isso é fruto daquilo que a gente carrega ainda dentro de nós? Bem levantada a questão, porque a doutrina dos espíritos nos sensibiliza a fazer o exercício de autoconhecimento, Cada vez que eu me olho no espelho, eu me questiono: o que eu estou fazendo em benefício da humanidade? Eu quero ver a paz no planeta, mas eu questiono: eu faço a paz comigo? Eu respeito minhas limitações? Eu busco ampliar meu conhecimento, romper essa fronteira do egocentrismo, Eu tenho que me tornar um ser cosmopensante, ou seja, ver a humanidade como minha grande família. Então, no meu dia a dia, nós devemos buscar esse exercício de se conhecer. O que eu tenho que melhorar? Como é que eu posso ser mais útil? O que eu posso oferecer para a humanidade? Porque cada um desses seres, que somos de 7 bilhões, 200 milhões de habitantes, são meus irmãos. E eu tenho que mudar primeiro a minha postura, minha conduta terrena, para poder acolher as pessoas. Primeiro me perdoando quem eu sou, as minhas falhas, para depois buscar essa mudança exterior, É uma construção. Uma construção. Muito bem, muito interessante isso que o nosso amigo que você traz, Luiz? Porque é um olhar para dentro. E na questão 742, qual a causa que leva o homem à guerra? Olha o que os espíritos respondem a Kardec. Você pode ler para nós, Luiz, por gentileza? Predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito dos mais fortes, e é por isso que a guerra, para eles, é um estado normal. À medida que o homem progride, ele se torna menos frequente, porque ele evita as suas causas e, quando ele se faz necessário, sabe adicionar
ele é humanidade. As paixões e a natureza animal. A gente vê hoje com o advento das redes sociais, a qual nos permite estar nos comunicando com você que está em casa agora, é um exemplo, né? As paixões ou a natureza animal, os nossos instintos, assim. E esse ano, por exemplo, um ano que nós vamos viver períodos de uma eleição, o que é, do ponto de vista da Constituição, é muito importante para a evolução também de um povo, de um país. Ao mesmo tempo, a gente vê que a minha paixão por determinada ideologia, seja ela A, B, C, D ou E, me dá o direito, muitas vezes, de me colocar acima de um outro ser humano, que também é um irmão, e que tem uma visão diferente política de determinada causa. E às vezes tem pessoas que citam gostar de política, outras citam não gostar de política, mas acho que a questão, para mim em particular, né, Luiz, não é essa. A questão é entender que ainda em mim existe uma natureza animal e que se eu não procurar olhar para dentro, fazer essa reforma íntima, que é uma construção, uma evolução, e eu vou necessitar de inúmeras encarnações para isso, eu não preciso olhar apenas para um conflito armado entre países, quando esse conflito está dentro de mim e ele é exposto numa rede social por uma linguagem muitas vezes chula, inadequada, de violência para com o irmão que pensa diferente de mim. Então, é muito mais, né, sem pormenorizar aqui esse conflito entre a Ucrânia e a Rússia de forma alguma, mas entender que isso é fruto daquilo que eu carrego dentro de mim ainda. E que, neste caso, ela vai se exteriorizar lá numa guerra armada, por exemplo, né, entre dois países. Agora, a gente vê irmãos que torcem para times diferentes, a gente tem a brincadeira no futebol de tirar o sarro um do outro quando o time perde, e que é gostoso entre pessoas, mas a gente vê isso descambar para a violência. Então isso é uma forma de a gente ver a natureza animal preponderante ainda, né? Devemos buscar conhecer o ser humano, começando por mim mesmo, em primeiro lugar. O que eu desejo, o que eu quero, né? A equipe espiritual sempre frisa. Na heterogênea construímos a harmonia, né? Então eu tenho que aprender a aceitar a mensagem do outro, a visão do outro. Se for partido político, for ideologia política, ideologia de futebol, qualquer esporte, aceitar o adversário naquele momento, mas não levar para o lado pessoal, agredir a pessoa como na sua essência, né? Porque cada vez que eu faço uma agressão à pessoa, eu estou agredindo a mim mesmo. Porque tudo que eu emitir para a pessoa retorna para mim. Essa é a lei do universo, né? Tudo que vai retorna e vem sobrecarregado. É legal que você traz, Luiz, dando exemplos aí, a própria questão da intolerância religiosa. Sim, né? Racial também. Racial, né, de orientação sexual, religiosa. E nós que estamos numa casa aqui, que tem como pauta, né, a doutrina espírita, temos também irmãos da Umbanda que trabalham conosco, fazem um trabalho muito bonito. Então, entender que a verdade ela não está em mim. Uma parte dela apenas está comigo. Então, e reconhecer que o outro também tem a sua verdade e a sua força e o seu potencial. Então, acho que isso faz entender um pouquinho porque ainda as guerras estão presentes nesse planeta, nesse orbe, que está em momento de regeneração, de transição. Mas que nós não esperemos essa transição, que ela venha de fora para dentro, que ela seja externa. Mas a verdadeira transição naquilo que eu, Ricardo, acredito, ela tem que começar dentro de mim. Eu tenho que buscar fazer um encontro do eu com o eu primeiro. Eu tenho que me conhecer. Eu vou conhecer o meu entorno. Conhecendo o entorno, eu conheço o universo. Conhecendo esse universo, conheço a Deus. Porque eu tenho que ter consciência que Deus emana em mim. E cada pessoa que eu encontrar no meu convívio social, em qualquer segmento da sociedade, é a mensagem do Criador, né? Ele me trazendo novos ensinamentos. Então, no medida que eu buscar essa autotransformação, essa autodisciplina, eu vejo que no meu interno começa a melhorar. E essa melhora, essa disseminação, essa irradiação de pensamentos bons ajuda a amenizar esse sofrimento humano, né? Ok. Muito bem, minha querida irmã, meu querido irmão, nosso bate-papo rápido, mas feito com muito amor, com muito carinho para vocês, do Emana, do Espaço Holístico Maria de Nazaré, localizado aqui em São José dos Pinhais, Paraná, para você que está de fora aí da região de Curitiba, né, nossa região metropolitana. Muito obrigado por estar conosco. Lembrando então que você que tem interesse em entender um pouquinho mais a respeito do que a doutrina dos espíritos, né, do que o livro, a obra, né, o livro dos espíritos, me perdoem, trata sobre a questão das guerras, vocês vão encontrar, portanto,
lá no capítulo que trata das leis morais, né, começa na questão 742, tá? Então é importante você também fazer a sua análise, você fazer a sua reflexão a partir da leitura desse estudo, porque você faz o seu autodesenvolvimento. Luiz, vamos dar então um tchau para os nossos amigos que nos acompanharam até agora? Que Deus abençoe a todos, estamos aqui à disposição. E o que a gente pede em síntese, fazer essa autodisciplina, esse autoconhecimento que o mundo vai se tornar cada vez melhor, que depende do nosso mundo interior para refletir no tudo, né? Um abraço a todos. Deus abençoe. Obrigado pela tua mensagem, pela tua participação, Luiz. Foi muito legal estar com você. Até a próxima. E com vocês também aí de casa, tá? Forte abraço, fiquem bem, fiquem com Deus, nas bênçãos da luz da Mãe Maria, que possamos sim olhar para o exterior, mas antes de tudo é o interior que nos faz desenvolver, crescer e evoluir. Paz e bem, namastê. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.